brilhante de quem tem a autoridade para regular, supervisionar e fiscalizar todo o setor. É uma autoridade muito grande e ele enriquece com a sua presença o nosso evento. Eu quero passar a palavra ao nosso coordenador, mas antes convidar o diretor do IDA, Dr. José Dutra, para compor a mesa, ele que tem a responsabilidade ou a corresponsabilidade de desenhar e produzir o evento de hoje. Antes de passar a palavra ao Valerim, eu queria pedir permissão para registrar a presença ilustre, para mim muito grata, de duas personalidades do setor. O doutor Galotti, um advogado pioneiro do setor portuário, uma autoridade respeitada por todos, é uma referência na advocacia do setor portuário. Ele integrou a Portobras logo nos seus primórdios, no seu início. Mas, quando ele chegou lá, ele foi recebido pelo Dr. José Guimarães Barreiros, uma referência também no setor, e que prepara um livro sobre o Brasil e os seus portos. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele há décadas, e eu queria agradecer a presença de ambos. Com a palavra, o professor Valerim. Bom, senhores, a ideia aqui do seminário é também ouvi-los e aproveitar um pouco da experiência dos interlocutores aqui, sem dúvida, pessoas que têm muito a agregar em relação ao conhecimento e à vivência prática aí do setor. Então, abrimos aqui, a ideia do planejamento do seminário era ter um espaço ao final, que eu, com a humilde função de moderador, para passar as perguntas ao Dr. Elcio, ao Dr. Fernando, enfim, na medida do possível, conseguir contribuir aí com dúvidas e questões que os senhores têm. Então, eu franqueei a palavra, quem tiver, estamos à disposição. Obrigado, Valerim. Posso fazer a pergunta, as três? Eu queria três perguntas. A primeira questão de respeito à questão do serviço público dentro da área do porto, se é serviço público ou não. Me vem assim à mente o seguinte, pelos artigos 22, é competência privativa da União, todas essas atividades, regulação e tudo. Bom, a pergunta é, a responsabilidade é objetiva dentro dos terminais portuários? Porque, se for ou não, isso tem implicações a respeito disso. Em relação ao Dr. Elcio, a pergunta diz respeito a... eu gostei muito da sua apresentação, meus parabéns, eu não tinha lhe conhecido ainda. E a pergunta diz respeito a como ficaria, quais são as previsões que tem para as alterações nas movimentações. Porque nós sabemos que está crescendo muito a movimentação portuária e, de repente, você pode ter um ganho, quer dizer, um determinado concorrente, ele ganha aquela outorga, o arrendamento, e, em seguida, há uma explosão de movimentação. Quer dizer, se a cabotagem vier, por exemplo, e aí o setor fica estagnado ali e não há possibilidade de novos crescimentos ou nova oferta de serviço. Então, me parece que isso pode criar um problema. O candidato ganha pela menor tarifa, em seguida, as eficiências tecnológicas permitem que, de repente, aquele menor tarifa já está alto demais. Mas ele está lá com 25 anos. Então, um novo concorrente fica em possibilidade de entrar. Então, o choque de oferta, que é aquele princípio inicial que a presidente Dilma falou, poderia ficar prejudicado. A gente tem que sempre lembrar que o modelo regulatório, por mais perfeito que seja, ele não substitui a concorrência propriamente dita. E a gente sabe uma coisa que aprende há muito tempo, empresário só respeita uma coisa, outro empresário, mais nada. Então, não adianta a gente ficar com um sistema, nós temos que ter uma regulação para ter até previsão, e é neste ponto que eu lhe congratulo e parabenizo.
lhe parabenizo, porque você dá uma certa previsão, você tenta dar uma objetividade a todos esses arrendamentos de norte a sul do país. Mas esta questão, me parece que seria um pouco melhor se a gente introduzisse aí uma janela de sempre maior concorrência. E não simplesmente o poder concedente decidir se aquela área cabe ou não um outro operador. Porque isso para mim, isso é complicado. Do ponto de vista de investidor, isso complica muito. Nós não temos no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o senhor estudou, na costa leste, por exemplo, você tem, a cada 50 quilômetros, você tem um porto. Então, se aquele porto está exagerando nos preços, eu posso ter a possibilidade, por via ferroviária, levar para outro. Tem outros modais, mas aqui no Brasil não tem. Então, a única possibilidade de ter é você ter outro terminal mesmo. E aí, se você tiver o poder concedente achar que ali não cabe um outro, aí você prejudica o dono da carga. Então, essa janela de sempre maior concorrência, doutor Elcio, talvez eu tenha perdido na sua apresentação, se o senhor puder. E, em relação ao doutor Fernando, é a questão dos 3 anos, quer dizer, após a outorga, você tem 3 anos para poder implantar seu projeto. Como ficaria a questão das licenças? Se demorar mais do que isso, a gente sabe que existem problemas aí dessas licenças. Agradecendo a pergunta do Dr. Elias, sempre também tenho aprendido muito com as discussões e com as perguntas e com as palestras que tenho ouvido do senhor. Acho que estão bem divididas, né? Eu vou na primeira, as 2 mais difíceis eu deixo para os outros palestrantes. A questão do regime de serviço público e responsabilidade objetiva, se de fato vingar a noção que a lei tentou prestigiar, teríamos aqui uma atividade que tenderia a uma regulação mais leve, o que não quer dizer inexistência de regulação, nos outros aspectos econômicos. Por quê? Porque o que é uma concessão de uso de bem público? É uma atividade econômica exercida em cima de um bem público. Ou seja, uma atividade que teria um peso regulatório a priori menor do que um serviço público típico, como seria, por exemplo, a atividade de distribuição de energia elétrica, como seria o regime público em telecomunicação, enfim, atividades que são serviço público estrito sensu. Então, do ponto de vista assim, abstrato, seria isso. O problema é que a gente precisa entrar nas normas do setor e ver em que medida o regulador vai entender por bem, com base nas suas competências legais, regular ou não essa atividade que, a priori, é uma atividade econômica sobre um bem público. Então, eu acho que essa distinção da lei ela serve mais como uma premissa, mas a gente só consegue resolver os problemas práticos lendo a legislação e lendo os normativos da agência para ver em que medida o regulador entrou ou não nas variáveis. Então, para dar um exemplo, no setor portuário, por ser uma atividade econômica sobre um bem público, a questão da regulação de preço é uma premissa e uma questão que poderia ser aplicada em todos os casos. O regime tarifário, tarifar a movimentação portuária? A priori, não. A priori. O que talvez num regime de serviço público seja a priori, sim. Temos exceções nos 2 regimes. Ou seja, sendo uma concessão de uso de bem público, a priori não se regula preço, mas o regulador pode vir a regular preço em situações em que se demonstrar como necessário. No outro cenário, a priori se regula, salvo se identificar que é desnecessário regular preço, como aconteceu em telecomunicações, por exemplo. Aviação, setor tal, que não se regula o preço, em que pese poder regular a priori. Então, no fundo, é muito na aplicação prática. Na questão da responsabilidade, é uma questão tormentosa. Eu diria que hoje o entendimento, talvez a resposta mais categórica seria não. Responsabilidade não seria objetiva, caracterizada por ser uma atividade econômica prestada em um sujeito que não está em situação de hipossuficiência. Então, sem caracterizar uma relação de consumo estrito sensu, não seria um serviço público a priori, então, uma resposta assim, de bate-pronto não seria. Não estranharia se o argumento surgisse, boas teses fossem construídas, tentando falar, olha, mas essa atividade portuária, que eu estou dizendo que é uma atividade econômica, ela é uma atividade estatal,
Ela, então, está regido lá pelo 37, parágrafo 6º, e tem que ter, sim, uma responsabilidade objetiva na prestação desse serviço. Eu não estranharia essa tese e acho que ela pode ser bem construída. No meu modo de ver, pessoal, a priori, não, mas dando aí. Só a palavra ao Dr. Elcio para ver. Muito obrigado pela pergunta, porque, de fato, eu acho que ficou faltando discutir um pouco melhor, né, esse aspecto, né, da concorrência e de que forma o modelo permite que se explore a concorrência para ajudar no processo regulatório. E o exemplo do Valerim, desculpa, sobre a tarifa e o preço, é bastante pertinente, porque a visão do economista, né? Na visão do economista, não existe mercado sem regulação. Todos, absolutamente todos os mercados, em todas as economias, para qualquer produto ou serviço, são regulados. A banca de pastel na feira, para pegar um exemplo que tenha um pouco a ver com a minha origem étnica, tem, no mínimo, a regulação do local onde a banca fica na feira, dada pela prefeitura, da vigilância sanitária, né, ainda que os preços praticados pelo pasteleiro sejam livres, sujeitos, eventualmente, a uma denúncia de formação de cartel, se é que isso algum dia seria possível, dentro da lei de concorrência, né. Qualquer produto e serviço numa economia capitalista será sempre regulado, porque o Estado é necessário para que o mercado exista e vice-versa. Porque o Estado não produz nada, são os mercados que geram valor, que, por sua vez, são a base dos impostos que viabilizam a atividade do Estado. É uma simbiose absolutamente necessária. No caso específico desses arrendamentos, é verdade que o Estado está designando áreas escassas, porque o espaço num porto público é um ativo público escasso e está vocacionando ele e, dado que vai haver necessidade de investimentos, precisa dar contratos com um horizonte relativamente longo para viabilizar e tornar atrativo aquele investimento, do ponto de vista do agente privado. Mesmo quando a gente está fixando no processo de edital uma movimentação mínima ou uma tarifa, um preço, uma tarifa, né, regulada, e isso esteja engessado, de certa forma, nas condições do contrato dadas pela licitação, o sistema como um todo, e aí tem que olhar o programa que o governo está montando como um todo, e aí, primeiro, dentro do próprio processo de arrendamento, nós não estamos arrendando e este movimento deste programa atual, deste governo, não esgota todos os arrendamentos possíveis de serem realizados ao longo dos próximos anos. Novos contratos irão vencendo e o governo terá a oportunidade de, olhando as condições efetivas de concorrência dadas naquele local ou entre os portos relevantes, pensar em outros terminais com outras condições de licitação que serão correntes, sim. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é que, dada a abertura que está sendo dada pelo regime de autorização, a concorrência mais feroz e relevante será aquela que será dada entre terminais, os TUPs, né, de uso privativo, e os terminais dentro dos portos públicos, né. Então, eu não tenho a menor dúvida, e aí eu posso falar como alguém que foi secretário da SEAI, um órgão voltado dentro do sistema de defesa da concorrência e que tem, por ser economista, um viés pró-concorrência meio que estrutural, né. O setor de portos no Brasil sofrerá um choque de concorrência, né. A mudança de regime cria as condições para que, seja pelo processo de planejamento, que é muito mais estruturado, com um olhar organizado a respeito da evolução dos portos, considerando o sistema nacional de logística dentro do qual se inserem os portos, e, dado o processo de flexibilização brutal das autorizações, né, e a eliminação da distinção entre carga própria e de terceiros, haverá muito mais concorrência entre terminais nos portos brasileiros. E é esta concorrência que, independentemente, e aí concordo contigo, tem toda a razão, independentemente dos termos do contrato, é que será o melhor mecanismo para que
mesmo que já o lance original tenha sido dado num certo patamar, surgindo tecnologias novas, surgindo novos concorrentes, o arrendatário vai fazer o melhor esforço possível, independentemente, ou melhor, dentro dos parâmetros fixados em contrato. E se ele tiver alguma dimensão de contrato que está atrapalhando a capacidade dele concorrer efetivamente com outros, inclusive os TUPs, certamente baterá na porta da agência para rediscutir o contrato, para ganhar aquele grau de flexibilidade, e a agência, achando que aquilo é do interesse público, pode eventualmente também flexibilizar aquilo, né? Então, eu acho que é fundamental esse papel, mas o sistema, da forma como está arrumado, vai promover isto, tá? Porque todos os mercados são regulados, né? E, em geral, eu tendo a achar que a melhor regulação para os mercados é a concorrência, né? Em princípio, usa-se a concorrência. Não sendo possível, aí você começa a lançar mão de outros elementos. Passa a palavra, doutor Fernando. Pegando até um gancho no que até adentrando um pouco no que o doutor Elcio colocou, sem dúvida alguma, eu acho que essa sua preocupação, isso é importante frisar, quer dizer, na realidade, o programa de arrendamento não se esgota, né? Ou seja, com o atual momento, quer dizer, a gente tem, conforme coloquei inicialmente, nós temos uma linha de corte, ou seja, contratos vencidos, são passivos que os diversos órgãos de controle externo, a exemplo TCU, Ministério Público, CGU, questionando, enfim, efetivamente uma solução para esses casos. E aproveitou-se, em relação a muitos desses arrendamentos, em muitos desses portos públicos, alguns investimentos greenfields que já estavam relativamente delineados, né, e que foram posteriormente confirmados pelos estudos de demanda que foram realizados com muita competência pela EBP. Então, quer dizer, na realidade, é um processo contínuo e duradouro, né? É lógico que a gente sabe que as áreas portuárias primárias, vamos dizer assim, áreas portuárias, né, realmente são escassas, né? Você tem alguns portos que hoje você já tem uma certa limitação, né, para fins até de expansão, alguns até, de certa forma, estão engessados. Isso, eu acho até que é importante até ressaltar, quer dizer, dentro do novo modelo de exploração do setor, quer dizer, a participação da CEP é muito importante nesse aspecto, quer dizer, eu falo com relativa propriedade, porque na época, quando o modelo era outro, né, vamos dizer assim, onde você tinha uma empresa Portobras, empresa Road, que justamente planejava o setor como um todo e, principalmente, adotava uma série de procedimentos para justamente preservar áreas de interesse vocacionadas para a expansão portuária, né? Com a extinção da empresa, o setor ficou literalmente, vamos dizer assim, sem um planejamento macro setorial e, de certa forma, comprometendo até a expansão de alguns portos que hoje a gente tem aí, que não vem ao caso citar. Mas, em relação a isso que você colocou, ou seja, a preocupação de um dado player assumir, vamos dizer assim, toda essa perspectiva de crescimento da demanda, já que só estaria ele ali naquela área, aí eu vou na mesma linha que o doutor Elcio colocou, ou seja, a partir da abertura do novo marco, os sistemas de uso privado, dentro desse contexto, vão ser de vital importância. Você não tenha dúvida que o mercado, melhor do que ninguém, onde o empreendedor sentir que a demanda cabe mais vai aparecer e vai aparecer forte e pesado. Ou seja, a regulação de preço, enfim, tudo isso que a gente está prevendo em alguns desses arrendamentos, na realidade, são salvaguardas, né, que a gente está prevendo para eventuais condutas, enfim, eventuais exercícios de poder de mercado e tal. Mas o objetivo principal, sem dúvida alguma, é a concorrência no mercado. Principalmente uma atividade portuária onde ela é caracterizada por uma série de agentes intermediários dentro do processo, a exemplo dos armadores, né?
Quer dizer, então, a concorrência, sem dúvida alguma, é a melhor solução, ou melhor, eu não vejo outra solução que não seja isso. E um novo modelo propicia isso de forma muito clara a partir da abertura e possibilidade de novos tubos. Sobre a questão rapidamente, de fato, são 3 anos para construir, né? É óbvio que se o empreendedor não realizar, não cumprir o que foi acordado no contrato de adesão, sem dúvida alguma, tem todo o devido processo legal, né, no sentido de dar encaminhamento para essa questão. Obviamente, toda a documentação inerente a esse processo ou terá que ser reavaliada, enfim, revisada, etc. Mas volto a te dizer, é um procedimento muito simples. O interessante em relação a esse compromisso é que, no passado, nós tínhamos alguns casos, né, de determinados players que obtiveram outorga e, por N razões, inclusive de mercado, não avançaram, né? Ficaram, vamos dizer assim, inertes, né, dentro desse processo. E, a partir do novo marco, efetivamente, com base nessas salvaguardas que estão estabelecidas de forma clara, o objetivo é, em hipótese alguma, se dar uma outorga e não ver-a concretizada. Isso aí. Mais perguntas?